Um carro de luxo, brilhante e imponente, cruzou o sinal vermelho desgovernadamente. Ana, faminta e desesperada, viu tudo em câmera lenta. Um caminhão descontrolado se aproximava em alta velocidade. Era uma questão de segundos. Sem pensar, impulsionada por um instinto que nem ela compreendia, Ana correu em direção ao carro. A adrenalina pulsava em suas veias enquanto ela gritava, tentando alertar a motorista. Um grito desesperado que se perdia no caos do trânsito. Mas, no último instante, a bilionária, distraída ao telefone, ergueu os olhos. A visão da menina maltrapilha, com os olhos arregalados em terror, a fez frear bruscamente. O carro guinou, escapando por um triz da colisão fatal. Mas a manobra brusca foi demais. O carro capotou, girando violentamente sobre o asfalto. Antes de continuarmos, você pode se inscrever no canal. Rapidinho. As ruas de São Paulo, frias e impiedosas, eram o lar temporário de Maria. Com a pele escura e os cabelos crespos, ela se destacava em meio à multidão, mas não da maneira que desejava. Aos 17 anos, carregava nos ombros o peso da invisibilidade social. Mas Maria tinha um dom, uma intuição afiada, um sexto sentido que a guiava. Naquela tarde, enquanto pedia esmolas em um cruzamento movimentado, um carro luxuoso chamou sua atenção. Era uma Mercedes preta, reluzente, com vidros escuros. Dentro, uma mulher elegante, com um semblante preocupado, falava ao telefone. Maria sentiu um arrepio, uma sensação estranha. Algo estava errado. Instintivamente, começou a correr em direção ao carro. A Mercedes arrancou bruscamente, furando o sinal vermelho. Um caminhão desgovernado surgiu em alta velocidade. Maria gritou desesperada, mas seus avisos se perderam no caos do trânsito. Em câmera lenta, ela viu o inevitável. A Mercedes sendo atingida em cheio, capotando várias vezes antes de parar, destruída no meio da rua. O choque foi tão forte que o som ecoou por toda a avenida. Maria, com o coração na garganta, correu em direção aos destroços, ignorando o perigo. Precisava ajudar. A bilionária, atordoada e confusa, tentou se mover, mas estava presa. O cinto de segurança a mantinha firme e a porta do carro estava retorcida pelo impacto. A fumaça começava a invadir o interior do veículo e o cheiro de gasolina era cada vez mais forte. O medo a paralisava. Ela sabia que precisava sair dali, mas não conseguia se mexer. De repente, ela ouviu uma voz fraca, mas determinada. "Senhora, calma. Eu vou te tirar daí." Era a menina da rua, que agora se debatia para abrir a porta do carro. Com uma força surpreendente, a garota conseguiu forçar a fechadura e abrir uma fresta. "Preciso de ajuda!" gritou a menina para as pessoas que se aproximavam curiosas. A bilionária, sentindo uma ponta de esperança, reuniu o resto de suas forças e conseguiu se desprender do cinto de segurança. A menina, com cuidado, a ajudou a sair do carro, segundos antes de uma explosão violenta sacudir o veículo. A bilionária, tossindo e assustada, se viu nos braços da garota, que a amparava com firmeza. Enquanto a multidão se aglomerava ao redor, a bilionária olhou nos olhos da sua salvadora. E foi então que ela notou um detalhe peculiar. Um pequeno colar, escondido sob as roupas surradas da menina, brilhava fracamente à luz do sol. Era um colar familiar, um colar que ela não via há anos. Um colar que pertencia à sua irmã, desaparecida há muito tempo. Seria possível? A menina maltrapilha, a sua salvadora, seria um elo perdido do seu passado? A bilionária sentiu um nó na garganta, uma mistura de gratidão e uma estranha, incômoda suspeita. O sol da manhã castigava o asfalto, mas Ana, encolhida em seu canto, mal sentia o calor.
Seus olhos, acostumados à poeira e à desesperança, vagueavam pela rua movimentada. Ela não esperava nada, apenas mais um dia de invisibilidade. De repente, um estrondo. Um carro desgovernado invadiu a pista contrária, a poucos metros de onde ela estava. Ana viu o pânico nos olhos da motorista, uma mulher elegante, de semblante preocupado. Sem pensar, impulsionada por um reflexo instintivo, Ana correu. Com a agilidade surpreendente de quem luta pela sobrevivência, ela se jogou na frente do carro, empurrando-o com toda a sua força para evitar que capotasse. Uma fração de segundo, um grito abafado. E então o carro parou, a poucos centímetros de um poste. A motorista, visivelmente abalada, saiu cambaleando do veículo. Ana, ofegante, sentiu uma pontada de dor no ombro, mas a ignorou. Seus olhos encontraram os da mulher, inundados de gratidão. Você me salvou, gaguejou a bilionária, ainda em choque. Ana apenas assentiu, sem saber o que dizer. A mulher a abraçou, um gesto inesperado e caloroso que fez o coração de Ana palpitar de forma estranha. Então, seus olhos se fixaram em um detalhe no carro, uma pequena boneca de pano pendurada no espelho retrovisor, idêntica à que ela havia perdido tantos anos atrás. Uma onda de lembranças a invadiu, um turbilhão de dor e saudade. O carro capotou, rodopiando como uma folha seca ao sabor do vento. A cena era de caos, metal retorcido e fumaça. Ana, atônita, correu em direção ao veículo, o coração na garganta. Bilionária, presa nas ferragens, gemia fracamente. Sem hesitar, Ana começou a puxar e torcer o que conseguia, movida por uma força que nem ela sabia que possuía. Finalmente, com um último puxão desesperado, a porta cedeu. Ana conseguiu retirar a mulher, arrastando-a para longe do carro em chamas. A bilionária tossia, confusa, mas viva. Ana respirou aliviada, sentindo o corpo tremer de adrenalina. Enquanto esperavam a ambulância, Ana observou melhor a mulher que salvara. Seus traços finos, as roupas de grife, a expressão de fragilidade contrastavam fortemente com a sua própria realidade. De repente, um pequeno detalhe chamou sua atenção. Um colar de ouro branco com um pingente em forma de coração que a bilionária usava. Ana conhecia aquele colar. Seu coração disparou. Aquele colar era igual ao que sua mãe havia lhe dado antes de falecer, há muitos anos. Um presente valioso, não pelo preço, mas pelo significado. Ana o perdera quando ainda era criança, durante uma das tantas fugas desesperadas da violência nas ruas. Como aquele colar, tão especial para ela, podia estar com aquela mulher? Uma onda de perguntas invadiu sua mente, misturando confusão e uma pontada de esperança. Seria possível que a bilionária tivesse alguma ligação com seu passado? Um passado que ela tanto lutava para esquecer, mas que de repente voltava a assombrá-la. O impacto foi forte, um estrondo que ecoou pela rua. O carro da bilionária, descontrolado, girava no ar. Ana, paralisada por um instante, sentiu o medo lhe gelar a espinha, mas a imagem daquele carro, prestes a explodir, a despertou. Ela precisava agir. Correu em direção ao veículo, ignorando os gritos das pessoas que se aglomeravam. As chamas já começavam a lamber a lataria. Com as mãos tremendo, forçou a porta, que rangeu em protesto. Dentro, a bilionária estava desacordada, presa pelo cinto de segurança. Ana lutou contra o tempo, as mãos queimando, até conseguir soltá-la. Arrastou a mulher para fora do carro, afastando-se o máximo possível. Segundos depois, uma explosão violenta sacudiu o asfalto. Ana abraçou a bilionária, protegendo-a dos estilhaços. Quando a fumaça começou a dissipar, percebeu um pequeno objeto caído ao lado do corpo da mulher. Um pingente de ouro, delicadamente trabalhado, com a inscrição Esperança. Ana pegou o pingente observando-o com atenção.
Era familiar, estranhamente familiar. Uma onda de lembranças invadiu sua mente, fragmentos de um passado distante, um orfanato, uma promessa. Ela apertou o pingente na mão, o coração acelerado. Será possível? Teria o destino lhe pregado uma peça daquelas? A bilionária que acabara de salvar seria alguém do seu passado? Alguém que ela julgava ter perdido para sempre? A fumaça agora dançava em redemoinhos mais densos, obscurecendo ainda mais a visão da bilionária. Ela tossia, sentindo o ar rarefeito que entrava em seus pulmões. O metal retorcido do carro gemia, como se estivesse em agonia, e a cada rangido, o pânico da bilionária se intensificava. Ela sabia, instintivamente, que cada segundo ali dentro diminuía suas chances de escapar com vida. De repente, um vulto surgiu em meio à fumaça. Uma figura esguia, vestida com roupas esfarrapadas, aproximava-se hesitante. Era a menina de rua, os olhos arregalados e cheios de determinação. Ela parecia pequena e frágil, mas a bilionária podia sentir a força que emanava dela, uma força nascida da necessidade e da resiliência. A menina se aproximou da porta do carro, agora quase irreconhecível. Ela tentou abri-la, mas o metal estava deformado, travado pela força do impacto. A bilionária observava, com o coração na garganta, enquanto a menina lutava com a porta, suas pequenas mãos cobertas de sujeira e fuligem. Por um instante, a bilionária sentiu um misto de descrença e esperança. Como podia uma simples menina que vivia nas ruas ser sua salvação? Mas naquele momento, ela não tinha outra opção a não ser confiar. Confiar naquela alma pura que, apesar de todas as adversidades, ainda carregava consigo a chama da bondade e da compaixão. O silêncio pairou sobre elas por um instante, quebrado apenas pelo farfalhar das folhas nas árvores próximas. Ana, ainda atordoada, finalmente conseguiu articular algumas palavras. Eu não sei como te agradecer, disse ela, sua voz embargada pela emoção. Você salvou a minha vida. Maria sorriu timidamente, desviando o olhar. Não precisa agradecer. Eu apenas fiz o que era certo. Mas enquanto Ana tentava se levantar, Maria notou algo peculiar. Um pequeno pingente, preso ao cinto de segurança do carro, brilhava fracamente sob a luz do sol. Era um pingente de ouro, delicadamente trabalhado na forma de um anjo. Ana, percebendo o que havia chamado a atenção de Maria, explicou. Era da minha filha. Ela faleceu há alguns anos. Eu o carrego comigo como um amuleto. Maria sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Aquele pingente, ela o conhecia. Parecia incrivelmente similar a um que ela havia dado para a sua irmã muitos anos atrás, antes de serem separadas pela vida. Poderia ser uma coincidência? Ou estaria o destino pregando uma peça? A mendiga, que vivia à margem da sociedade, começava a suspeitar que o universo estava prestes a revelar um segredo que mudaria sua vida para sempre. A rica bilionária, salva de um destino fatal, não imaginava que sua vida estava prestes a se entrelaçar com a daquela mulher de uma forma que jamais poderia prever. O que aquele pingente significava? E qual seria o elo entre as duas? O carro da bilionária, agora virado de lado, fumegava. A fumaça escura dançava no ar como um presságio. A pequena Aisha, com o coração na garganta, aproximou-se cautelosamente. O som estridente do metal retorcido ainda ecoava em seus ouvidos, misturando-se com o zumbido ensurdecedor da adrenalina em suas veias. Observou a cena com atenção, um detalhe minúsculo que outros poderiam ignorar em meio ao caos. Uma pequena fenda no vidro da janela do carro, quase imperceptível, mas que Aisha notou. Se aproximou mais, seus olhos focados naquele ponto frágil. Hesitou por um instante. Quem acreditaria em uma menina de rua? Mas a bilionária, ela precisava de ajuda. Aisha respirou fundo,
Juntou toda a coragem que possuía e, com um pedaço de concreto que encontrou no chão, atingiu a fenda. O vidro estilhaçou-se em 1000 pedaços. Aisha afastou os cacos cuidadosamente e gritou: "Senhora, senhora, está tudo bem?" Uma voz fraca respondeu de dentro do veículo: "Estou presa." Com mãos trêmulas, Aisha começou a remover os pedaços maiores de vidro, abrindo um caminho para alcançar a mulher presa. A cada caco que retirava, a esperança crescia em seu peito. Talvez, apenas talvez, ela pudesse fazer a diferença. Raquel, com o coração na mão, sentiu um aperto ao ver a ambulância se afastar. A sirene ecoava pelas ruas, um lembrete constante do quão perto a bilionária esteve da morte. No entanto, algo a incomodava. Não era apenas o trauma do acidente, mas algo mais sutil, quase imperceptível. Enquanto a polícia liberava a área e a multidão se dispersava, Raquel retornou ao carro destruído. Já não havia mais o tumulto de antes, apenas os destroços fumegantes e o cheiro forte de gasolina. Foi então que ela notou algo. Entre os pedaços de vidro e metal retorcido, algo brilhava. Com cuidado, Raquel se aproximou e pegou o objeto. Era um pingente, uma pequena corrente de ouro, delicada, sustentava um coração de rubi cravejado de diamantes. Uma joia de valor inestimável, sem dúvida, mas não era o valor material que chamou a atenção de Raquel. Era a gravação minúscula na parte de trás do coração. "Para sempre, meu anjo." A frase a atingiu como um raio. Quem seria o anjo daquela mulher? E por que ela parecia tão perturbada antes do acidente? Raquel sentiu que havia desvendado apenas a ponta de um iceberg, um mistério muito maior do que imaginava. Agora, a mendiga se via envolvida em uma teia de segredos, onde a vida de uma bilionária e um simples pingente de coração poderiam mudar tudo. O som da sirene ecoava pelas ruas desertas, misturando-se ao choro silencioso de esperança. Aquele pedaço de pão, a única garantia de não dormir com o estômago roncando, parecia ter perdido o sabor. A bilionária, agora a salvo, gesticulava freneticamente enquanto falava ao telefone, alheia à garota que a salvara. Esperança, sentindo-se invisível, observava de longe. Foi então que seus olhos, acostumados à penumbra das ruas, notaram um detalhe que escapara a todos os demais. Uma pequena fenda no para-choque do carro, imperceptível à primeira vista, revelava um brilho metálico incomum. A curiosidade, mais forte que a fome, a impulsionou a se aproximar. Discretamente, espiou através da fenda. O que viu a fez paralisar. Não eram fios ou peças do carro, mas algo muito mais intrigante. Pedras preciosas escondidas ali cintilavam fracamente. Esperança recuou, o coração acelerado. Por que alguém esconderia joias daquela forma? Uma onda de desconfiança a invadiu. Aquela mulher, tão elegante e rica, parecia esconder algo. O acidente, a forma como ela agia, tudo parecia estranhamente orquestrado. Sofia, com o coração na garganta, tentava processar o que seus olhos viam. A mulher rica, agora a salvo, tremia. Seus olhos, antes brilhantes, estavam inundados de pavor. Eu preciso ligar para meu marido, ela murmurou, a voz fraca. Sofia apenas assentiu, ainda atordoada. A bilionária discou um número no celular, as mãos tremendo tanto que quase o deixou cair. Amor, eu sofri um acidente. Estou bem, graças a Deus. Uma garota me salvou. A voz dela falhou. Sofia se afastou um pouco, dando-lhe privacidade. Enquanto a mulher falava, Sofia observou o carro destruído. Algo chamou sua atenção. Um pequeno urso de pelúcia quase escondido sob o banco da frente. Era velho, desbotado e parecia ter sido muito amado. Uma onda de reconhecimento a atingiu. Aquele urso, ela o conhecia. De repente, uma lembrança invadiu sua mente. Uma lembrança de infância, de um orfanato frio e sombrio.
Ela se lembrava de uma menina, um pouco mais velha que ela, que sempre carregava um urso de pelúcia. A menina, que era sua única amiga, sempre dizia que o urso a protegia. Sofia se aproximou do carro novamente, o coração batendo forte. Será possível? No hospital, a atmosfera era pesada. A tensão pairava no ar enquanto aguardavam notícias de Sofia. Maria, sentada em uma cadeira desconfortável, revivia cada segundo do acidente em sua mente. Aquele momento em que viu o carro capotando, a explosão, o medo paralisante, tudo a assombrava. De repente, um médico se aproximou com uma expressão séria. Maria se levantou, o coração acelerado. Cada segundo parecia uma eternidade. O médico explicou que Sofia havia sofrido ferimentos graves, mas estava estável. Precisaria passar por uma cirurgia delicada e a recuperação seria longa. Aquelas palavras foram como um balde de água fria. Maria sentiu um nó na garganta. Como Sofia, uma mulher tão forte e bem-sucedida, poderia estar à beira da morte? Justo ela, que sempre ajudou a todos, que nunca negou uma mão amiga. Era cruel demais. Enquanto esperava, Maria começou a se questionar sobre o bilhete que encontrara no carro. A verdade sempre vem à tona. O que Sofia estaria escondendo? Que segredos obscuros poderiam ter levado àquele atentado? A mente de Maria fervilhava com perguntas. Ela precisava descobrir a verdade, não apenas por Sofia, mas por si mesma. Sentia que estava no meio de uma teia de mistérios e cada fio a levava a um lugar mais sombrio e perigoso. Sofia, ainda atordoada, sentiu o toque gentil da menina em seu braço. Um toque hesitante, quase com medo de ser repelido. "Moça, você está bem?" A voz era baixa, rouca, mas carregada de genuína preocupação. Sofia abriu os olhos, focando no rosto da menina, sujo, cansado, mas com uma expressão de bondade que a surpreendeu. Eu acho que sim", Sofia respondeu, a voz embargada pela emoção. Você me salvou." A menina corou, desviando o olhar para o carro destruído. "Só fiz o que qualquer um faria", murmurou, como se não quisesse receber crédito algum. Mas Sofia não podia deixar passar. Ela sabia que não era verdade. Quantas pessoas teriam parado para ajudar? Quantas teriam se arriscado para tirar uma desconhecida de um carro em chamas? Enquanto a ambulância chegava e os paramédicos a examinavam, Sofia não conseguia tirar os olhos da menina. Havia algo nela, algo familiar. Uma sensação estranha a invadia, como se já a conhecesse de algum lugar. Mas de onde? Sofia tentava desesperadamente puxar da memória alguma lembrança, algum rosto que se encaixasse naquele, mas nada vinha à mente. Foi então, quando a menina se afastou, discretamente, querendo desaparecer na multidão que se formava, que Sofia notou. Um pequeno detalhe, quase imperceptível, preso à sua blusa rasgada. Um broche de borboleta. E não era um broche qualquer, era um broche de ouro, com pequenas pedras de rubi incrustadas nas asas. Um broche que Sofia conhecia muito bem, um broche que pertencia à sua mãe. A bilionária, ainda em choque, tentava processar o que havia acontecido. Seus olhos marejados percorriam o rosto da jovem mendiga, procurando entender como alguém em tamanha situação de vulnerabilidade havia agido com tanta bravura. Ela se sentia profundamente grata, mas também intrigada. Havia algo na simplicidade e na pureza do olhar daquela menina que a tocava de forma inexplicável. Enquanto a ambulância chegava e os paramédicos a examinavam, a bilionária não conseguia tirar os olhos da mendiga. Ela parecia tão pequena e frágil, mas havia demonstrado uma força e uma coragem imensuráveis. A bilionária sentiu um aperto no coração ao imaginar o que a vida havia reservado para aquela jovem.
Quando os paramédicos terminaram de examiná-la e a liberaram para ir para casa, a bilionária se aproximou da mendiga. Ela segurou suas mãos, sentindo a aspereza da pele maltratada pelo tempo e pelas intempéries. Seus olhos se encontraram, e a bilionária viu ali uma centelha de esperança, mesmo em meio a tanta tristeza. "Eu preciso te agradecer", disse a bilionária, com a voz embargada pela emoção. "Você salvou a minha vida. Se não fosse por você, eu não estaria aqui agora." A mendiga sorriu timidamente, um sorriso que iluminou seu rosto e revelou uma beleza escondida por trás da sujeira e da pobreza. "Eu só fiz o que era certo", respondeu ela com humildade. "Eu não podia deixar você morrer." A bilionária, ainda zonza, tentou se levantar, mas a dor lancinante na perna a fez gemer e cair de volta no assento. Seus olhos encontraram os de Dandara, um misto de gratidão e confusão. Você me salvou", sussurrou ela incrédula. Dandara apenas assentiu, seus olhos negros fixos no rosto da mulher. Algo a incomodava. Enquanto a ambulância se aproximava, sirenes rasgando o ar, Dandara notou um pequeno detalhe que a fez paralisar. Preso no cinto de segurança da bilionária, quase escondido sob o tecido do casaco, havia um broche. Um broche discreto, de ouro branco, com um pequeno rubi no centro. Dandara conhecia aquele broche. Ela o reconheceria em qualquer lugar. Seu coração acelerou, batendo forte contra as costelas como um pássaro enjaulado. Aquele broche era o mesmo que sua mãe usava. O mesmo que ela perdeu há tantos anos, quando foi despejada de sua casa, grávida de Dandara, pela ganância de um homem poderoso. Um homem que, segundo sua mãe, usava um broche idêntico. Poderia ser coincidência? Talvez. Mas no mundo de Dandara, coincidências eram raridades. A ambulância parou bruscamente e os paramédicos correram em direção ao carro. Dandara recuou, as palavras de sua mãe ecoando em sua mente. Aquele broche, a bilionária. Seria possível que a mulher que ela acabara de salvar estivesse ligada ao seu passado doloroso? Um passado que ela lutava tanto para esquecer. O carro, agora em segurança na beira da estrada, era um amontoado de metal retorcido, um testemunho silencioso do quão perto a bilionária esteve da morte. Mas estranhamente, ela parecia mais perturbada do que aliviada. Seus olhos, antes fixos em Sara com gratidão, agora vagavam pelo interior do veículo destruído, um brilho de confusão e medo dançando neles. Sara, ainda ofegante, sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Havia algo errado, algo que ia além do trauma de quase perder a vida. A bilionária parecia procurar por algo, e a cada segundo sua angústia se intensificava. Foi então que Sara notou. Um pequeno porta-joias de madeira, normalmente discreto no console central, estava agora escancarado, seu conteúdo espalhado pelos bancos. Entre as peças de bijuteria barata, Sara viu algo que a fez prender a respiração. Um colar, simples em sua forma, mas com uma pedra incrustada que brilhava com uma luz estranha e pulsante. Era a mesma pedra que Sara vira em seus sonhos, a mesma que a chamava para a rua todas as noites. Um calafrio percorreu seu corpo. A bilionária, percebendo o olhar fixo de Sara, fechou a mão sobre o colar, escondendo-o como se protegesse um segredo perigoso. Seus olhos encontraram os de Sara e ali, por um breve momento, Sara viu o medo. Um medo profundo e ancestral. Aquele brilho familiar na pulseira. Era impossível. A pulseira que ela havia jogado fora, a joia que ela havia amaldiçoado em meio à sua dor, estava ali, reluzindo no pulso de Helena Valente. Como? Por quê? Milhões de perguntas explodiram em sua mente, silenciando o caos ao seu redor. O som das sirenes, os gritos aflitos, tudo se tornou um borrão distante. A mendiga se aproximou, hesitante.
A bilionária ainda estava atordoada, seus olhos fixos nela, um misto de confusão e reconhecimento. Essa pulseira. A voz da mendiga era um sussurro rouco, quase inaudível. Eu conheço essa pulseira. Helena Valente franziu a testa tentando focar. Você? Impossível. Esta pulseira é especial. As palavras saíram hesitantes, como se ela estivesse lutando para formular um pensamento claro. A mendiga, por sua vez, sentiu um nó se formar em sua garganta. Aquele acessório era muito mais do que uma simples joia. Era o elo perdido para um passado que ela tentava desesperadamente esquecer. Um passado que agora, de forma inexplicável, voltava para assombrá-la. Aquele detalhe insignificante, a princípio, transformava toda a narrativa em algo muito mais complexo e pessoal. Uma conexão inesperada que unia duas vidas em polos opostos da sociedade. A bilionária, ainda atordoada e sentindo a adrenalina percorrendo cada nervo, fitou a menina. Seus olhos, antes marejados de pavor, agora brilhavam com uma gratidão genuína e um mistério crescente. Ela notou pela primeira vez as roupas esfarrapadas, o rosto sujo, mas também a determinação e a coragem estampadas em cada traço daquela jovem. "Como posso te agradecer?", perguntou a voz ainda embargada. A menina hesitou, desviando o olhar para o asfalto rachado. "Não precisa agradecer. Eu só não queria que ninguém se machucasse." A bilionária sentiu um nó na garganta. Aquela resposta simples, desprovida de qualquer interesse, tocou-a profundamente. Mas algo mais chamou sua atenção. Enquanto os paramédicos a examinavam superficialmente, ela notou um pequeno objeto que a menina segurava com força na mão. Uma pulseira familiar. Uma pulseira que ela havia perdido há anos. Uma joia de valor inestimável, tanto material quanto sentimental. Seu coração disparou. Aquela pulseira era a única lembrança que tinha de sua mãe, falecida quando ela ainda era criança. Como aquela menina, uma mendiga, uma completa desconhecida, poderia estar com algo tão precioso? Um turbilhão de pensamentos invadiu sua mente. Seria uma coincidência? Impossível. Teria sido roubada? Mas por que ela a teria salvado arriscando a própria vida? Algo ali não se encaixava. A bilionária sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Aquele encontro, aquele salvamento, aquela pulseira, tudo parecia parte de um plano muito maior. Um segredo obscuro prestes a ser revelado. Então, Sofia, trêmula, deu um passo hesitante em direção ao carro. A bilionária, ainda zonza, tentava se recompor. Sofia notou algo estranho no carro. Algo que a fez parar abruptamente. Uma pequena boneca de pano, suja e desgastada, estava pendurada no retrovisor interno. Era uma boneca que ela conhecia. Muito bem. Seu coração disparou. Aquela boneca era a boneca que ela havia dado à sua irmãzinha, Maria, muitos anos atrás. Maria, que havia desaparecido misteriosamente quando Sofia era apenas uma criança. Um nó se formou em sua garganta. Como aquela boneca foi parar no carro da bilionária? A bilionária, percebendo a hesitação de Sofia, perguntou se estava tudo bem. Sofia apenas apontou para a boneca, as palavras presas em sua garganta. A bilionária franziu a testa, confusa. Ela disse que havia encontrado a boneca em um orfanato há muitos anos e que a guardava como um amuleto da sorte. Sofia sentiu um choque percorrer seu corpo. Um orfanato. Maria havia sido levada para um orfanato? A bilionária percebeu a intensidade no olhar de Sofia e perguntou se ela conhecia a boneca. Sofia, com a voz embargada, contou a história de sua irmã, Maria, e da boneca que ela havia feito com tanto amor. As lágrimas começaram a rolar pelo seu rosto. A bilionária, surpresa e chocada, ouviu atentamente cada palavra. A bilionária, agora em segurança, olhou para Liliana com gratidão genuína. "Eu não sei como te agradecer, minha querida. Você salvou a minha vida."
Liliana, ainda processando o choque do resgate, apenas sorriu timidamente. Eu só fiz o que era certo. Enquanto a ambulância chegava e os paramédicos examinavam a bilionária, Liliana notou algo estranho. Uma pequena pulseira de ouro, caída perto do carro acidentado. Era uma pulseira delicada, com um pingente em forma de coração, e parecia ter arrebentado durante o acidente. Liliana pegou a pulseira. Era linda, mas havia algo mais. Uma pequena inscrição estava gravada no coração. Para minha filha, com amor. A mendiga sentiu um nó na garganta. Filha? Aquela bilionária tinha uma filha? Por que ela nunca mencionou? E por que essa pulseira parecia tão familiar? De repente, um turbilhão de lembranças invadiu a mente de Liliana. Imagens de uma vida passada, de uma casa confortável, de pais amorosos. Então, a tragédia, a morte dos pais, a perda da casa, a rua. Liliana apertou a pulseira na mão. Será possível? Seria aquela bilionária, sua irmã? A irmã que ela havia perdido quando era apenas uma criança? Uma irmã que ela nunca parou de procurar, mesmo em seus momentos mais sombrios. O mistério se aprofundava e Liliana sabia que precisava descobrir a verdade, custasse o que custasse. A bilionária, ainda atordoada, tentava assimilar o que havia acontecido. A menina, com seus olhos grandes e curiosos, observava cada movimento seu. "Você está bem?" perguntou a menina, sua voz rouca, mas genuinamente preocupada. A bilionária assentiu, ainda sentindo o corpo tremer pela quase tragédia. Enquanto se recuperava do choque, a bilionária notou algo peculiar. A menina, descalça e vestindo roupas esfarrapadas, usava um colar simples, mas que parecia incrivelmente familiar. Era um pingente de coração, feito de uma pedra azul brilhante, quase hipnotizante. A bilionária arregalou os olhos, um turbilhão de memórias a invadindo. Aquele colar era o mesmo que ela havia dado à sua filha há muitos anos, antes de a vida as separar. Um nó se formou em sua garganta. Poderia ser uma coincidência? Impossível. Ela precisava ter certeza. "Onde você conseguiu esse colar?" perguntou, a voz embargada pela emoção. A menina hesitou, como se estivesse revelando um segredo. "Minha mãe me deu. Ela disse que era um presente de alguém muito especial, alguém que a amava muito." As palavras da menina ecoaram na mente da bilionária. Seu coração acelerou, batendo forte no peito. Aquele colar, a história. Tudo indicava que aquela menina, aquela jovem mendiga que a havia salvado, era sua filha, perdida há tanto tempo. Um misto de alegria, surpresa e culpa a invadiu. A vida, em sua ironia, havia lhe dado uma segunda chance, um reencontro improvável e emocionante. E foi ali, naquele momento de pura conexão, que a vida de Maria e de Isadora se entrelaçaram para sempre. Isadora, tocada pela bondade genuína e pela história de vida de Maria, decidiu que não a deixaria mais. Ofereceu a ela um lar, um trabalho digno e a oportunidade de recomeçar, longe das ruas e da invisibilidade. Maria, com o coração transbordando de gratidão, aceitou a ajuda, prometendo retribuir com lealdade e afeto. A partir daquele dia, a vida de ambas mudou drasticamente. Maria, com sua sabedoria e humildade, trouxe luz e alegria para a mansão de Isadora, ensinando-a sobre os verdadeiros valores da vida e a importância de olhar para o próximo com empatia. Isadora, por sua vez, proporcionou a Maria a segurança e o apoio que ela tanto precisava para reconstruir sua vida e realizar seus sonhos. A história dessas duas mulheres, tão diferentes em suas origens, mas unidas pelo destino e pela bondade, é uma prova de que a esperança pode surgir nos lugares mais improváveis e que um simples ato de amor e compaixão pode transformar vidas para sempre.
Se você se sentiu inspirado por essa história de superação e fé, deixe seu like e compartilhe este vídeo com seus amigos. E não se esqueça de se inscrever no canal Cicatrizes que Florescem, para acompanhar mais histórias emocionantes como essa, que nos mostram que mesmo em meio à escuridão, a luz sempre encontra um caminho para brilhar.